Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. O Senhor nos chama, vem, segue-me. Espera que nós aceitemos com fé esse convite. É uma resposta pessoal, uma resposta inadiável. O Senhor nos chama para participar, nos convida a perceber que a vocação não é uma coisa só de um momento, mas ela vai sendo e se dando por repetidos chamados e convites, de avanços e retrocessos, mas é uma coisa diária, uma coisa contínua. Como com os seus discípulos vai começar à beira do lago, terminar depois da ressurreição, começar na Galileia e depois no fim de um longo processo recomeça na mesma Galileia, à beira do lago, vai sempre recomeçar. Na prática, o chamado coincide com a convivência dos 3 anos com Jesus, desde que eles estiveram do batismo de João até o momento que Jesus foi elevado aos céus. Jesus nos chama de uma maneira simples, muitas vezes variada. O chamado é individual, é pessoal. É o próprio Jesus que na maioria das vezes toma a iniciativa de nos chamar, como foi com seus discípulos. Ele passa, olha e chama. Outras vezes são os discípulos que convidam parentes e isso acontece conosco, os nossos amigos, parentes. Outros ainda que ouviram falar, conheceram, foram se apresentar e pediram para segui-lo. Assim também é conosco, como foi a maior parte dos discípulos de Jesus. Muitos são chamados, conhecem a Jesus. Muitos não respondem este chamamento. Vem e segue-me. Muitos porque não tiveram alguma convivência, uma oportunidade de vê-lo, de ver a alegria que transborda do encontro. Mas o Senhor nos chama. Como no início da sua atividade no Mar da Galileia, quando chamou seus primeiros 4 discípulos para reunir-se em torno de si um grupo, pois em seu ministério o primeiro ato de Jesus é chamar os seus discípulos, convidar 2 duplas de irmãos para que possam segui-lo, Pedro e André, Tiago e João. A Galileia é o lugar do começo do ministério público de Jesus e é o mesmo lugar que é o término desse ministério. E assim foram esses seus primeiros 4 discípulos, homens que trabalham, que tinham a pesca como profissão. O Senhor os tirou desse trabalho, os levou consigo. Eram pessoas da época, pessoas como os homens de hoje, como nós. Jesus chama, o chamado é universal. A única condição é a resposta livre, uma decisão livre do seguimento de Jesus. Ele chamou livremente essas 2 duplas e os preparou para uma nova missão, para serem pescadores de homens. O que vale dizer que evangeliza de verdade quem vive em contato profundo e permanente com a boa nova, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando o Senhor chama para segui-lo, para a missão, para realizar um trabalho, que é pescar homens, levar a boa nova, a serviço sempre do reino de Deus. Jesus não chama como trabalhadores assalariados com férias, não faz promessas, mas chama. E esse chamado, mesmo que sem promessa, sem glória, mas sim ao serviço, à doação, à oferta integral de si, ele chama. Um chamado exigente, mas é nesse chamado que nós vamos encontrar o sentido de nossas vidas. Assim, quando Jesus chama os seus discípulos, eles imediatamente deixam as redes e se põem a seguir a Jesus. Que possamos nós, quando o Senhor nos chamar, se colocar no seguimento, seguir a Jesus, entregar toda a nossa vida, sem reservas, sem buscar o que nos agrada, mas perceber que é o encontro com o Senhor e a vida com o Senhor que nos vai dar sentido. E nesse caminho do discipulado que nós vamos encontrar o sentido para as nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.